Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Agrinova. Meu nome é Tatiane Paulino, sou professora na Faculdade do Futuro e em parceria com a Fertisolo, hoje nós iremos abordar sobre a parte de fisiologia do cafeeiro. E para abrilhantar esse bate-papo, nós temos aqui dois convidados especialistas na área, o professor doutor Donizete, José Donizete, e a Débora Perígolo. A Débora aí é RTV na Stoller e hoje nós vamos abordar um pouquinho mais sobre esse assunto aí e levar um pouquinho mais de informação para vocês. Débora, muito obrigada por aceitar o convite. Professor, muito obrigado pelo convite, por aceitar o convite e estar participando aqui com a gente. E eu gostaria, Débora, que você se apresentasse. Ei, Tati, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? Agradeço a você, a Fertisolo, muito bacana estar participando do programa. Como a Tati me apresentou, né? Meu nome é Débora Perígolo, sou engenheira agrônoma formada em Viçosa, sou cafeicultora natural de Simonésia e hoje sou representante técnica comercial da Stoller. Professor, eu gostaria que você se apresentasse aí também para aqueles que não te conhecem, saber aí da sua trajetória, do seu trabalho. E só para falar aqui, né, o professor Donizete é um dos maiores fisiologistas que nós temos aí dentro da cafeicultura. Sou fanzaça dele, né? Tô sempre aí procurando o currículo dele para estar me atualizando dentro dessa área também, que sempre tem inovações aí muito boas para estar agregando conhecimento para a gente. Muito obrigado, Tati. Olá, Débora. É um prazer estar aqui com vocês. E eu sou, como você mesmo falou, sou professor Donizete, professor de Fisiologia na pós-graduação da UFLA e trabalho há 40 anos com Fisiologia Vegetal. Ô professor, já que nós estamos iniciando essa parte de fisiologia, eu gostaria que você falasse um pouquinho pra gente a respeito de qual que seria, né, a importância da gente conhecer essa parte de fisiologia e até mesmo a questão da fisiologia da produção, né, que a gente acaba abordando depois. Eu costumo sempre falar, Tatiana, que às vezes a gente enxerga, mas não vê, né? Então você está na sua lavoura, no dia a dia, olhando as plantas, e muitos detalhes passam por despercebido. Mas a fisiologia vegetal, quem conhece um pouco de fisiologia vegetal, é como se essa pessoa ela adquirisse um poder de visão de raio-x e passa a olhar dentro da planta aquilo que está acontecendo dentro da planta. Então, é como se você enxergasse ali dentro de uma folha, por exemplo, várias engrenagens e essas engrenagens estão se conectando uma à outra. E eu costumo fazer esse paralelo que cada engrenagem seria uma parte da planta, raiz, caule, folha, flor e fruto. E essas partes como um todo, elas se integram e formando a planta, né, de café. Então, se você entende como essas engrenagens estão funcionando, você consegue enxergar, é como se fosse um dente dessa engrenagem quebrasse e você conseguisse enxergar qual é o dente da engrenagem que quebrou e ali você consertava essa engrenagem para que ela se conectasse às outras. Então, a fisiologia vegetal, ela explica como a planta funciona frente às mudanças do ambiente. E sempre que o ambiente muda, tem que mudar o comportamento de quem toma conta da lavoura, no caso, o técnico, né? E se o técnico entende essas transformações que estão ocorrendo dentro da planta, ele é capaz de mudar o seu manejo a tempo e a hora para, por exemplo, salvar a planta de um estresse. E já que fisiologia também, né, como você falou, está relacionado com essa questão da engrenagem, do motor, da maquinaria, como que é a eficiência dessa maquinaria no cafeeiro? Então, comparando o cafeeiro com outras plantas, né, essa maquinaria ela é bem lenta, né? Ela é bem lenta e ela funciona muito devagar, exatamente dada a origem do café. Então, por exemplo, a eficiência do cafeeiro, comparando com o milho, por exemplo, ela é 6 vezes menos eficiente. Então, você vê que a gente tem muito ainda que mexer na fisiologia, mexer no manejo
para maximizar o funcionamento dessa máquina. E qual que seriam as prioridades fisiológicas do cafeeiro? As principais prioridades que eu vejo hoje é você adaptar o cafeeiro às variáveis ambientais, porque o maior desafio do cafeicultor hoje no campo é exatamente essa baixa adaptabilidade do cafeeiro frente às condições extremas, né? Então, para isso, você tem que lançar mão de um manejo mais adequado, você tem que lançar mão de produtos de maior nível tecnológico, né? Para você colocar a planta em condições para que ela maximize o seu potencial frente a esses extremos ambientais, né? E maximizar esta planta significa que nós vamos elevar a sua capacidade de reagir frente ao clima adverso, mas sabendo que essa reação ainda é limitada. Não, show de bola. E Débora, aproveitando o link desse nosso bate-papo, por que o cafeeiro, a gente sempre tem o amadurecimento da copa primeiro do que da saia do café? Também pelo um fator fisiológico, né, Tati? A copa está mais exposta à parte de luminosidade, então ela acaba estressando mais e aí automaticamente a gente tem uma maturação, né, da copa primeiro que da barra, que está mais sombreada. Então é um fator que envolve a fisiologia dela também, que faz essa desuniformidade natural na hora da maturação. E relacionando aí, né, com a empresa de vocês, eu sei que a empresa ela investe nessa parte de tecnologia, né, principalmente focada com a questão fisiológica da planta. Eu gostaria que você falasse qual tecnologia que nós poderíamos usar da sua empresa para tentar minimizar essa diferença que existe. Bacana. A Stoller tem um programa muito voltado, né, para esse ponto. O forte da empresa, de fato, é a nutrição e a fisiologia. E a gente hoje tem um programa envolvido, né, dentro do conceito que a gente trata, que é o Café 360. E um dos programas que a gente tem dentro desse conceito é o nosso programa do Mais Cereja. E ele é voltado exatamente, né, uma das nossas tecnologias para essa situação fisiológica, para a questão da desuniformidade natural que ocorre às vezes pela floradas diferentes e por essa natureza da copa estar mais exposta, estressar mais e madurar às vezes primeiro do que a barra, né, tendo uma desuniformidade no momento da colheita. Então o programa Mais Cereja da Stoller, ele traz o Hold, que é uma solução fisiológica inibidora do etileno. O etileno é um hormônio que está atuando sempre no estresse e também na maturação dos frutos, né, para que a gente consiga inibir o etileno, né, no momento o início da maturação dos frutos, início da virada de chave ali do verde para o verde cana, para que a gente consiga uniformizar melhor os nossos frutos no momento da colheita. Não, muito bacana esse programa. Você, produtor que está nos assistindo agora, caso tenha algum interesse a respeito disso aí, pode estar nos procurando a Débora para mais informações. Inclusive, até gostaria de agradecer a parceria dela. Nós estamos aí com um projeto montado aqui na área, né, na região, com relação, a gente vai colher os resultados na próxima semana, isso, avaliar como que foi a eficiência aí desse produto, né? E linkando essa questão aí de desuniformidade de maturação, que é uma das características que afeta muito a nossa produção. Ô, professor, como que ocorre o processo de indução floral? E por que essa desuniformidade ela acaba gerando aí essas diversas floradas, né? Que eu acho que linka bem com essa questão da indução floral. Então, interessante essa pergunta, mas eu só gostaria de reforçar o que a Débora falou a respeito da maturação já desuniforme, que é o que nós estamos vendo aí no campo. O cafeeiro, o que está também, Tati, ligada à sua questão. Então, hoje nós estamos em pleno outono e normalmente é quando a planta, as gemas, elas se diferenciam, as gemas daquela porção do ramo que cresceu na estação passada, elas vão se diferenciar, no momento elas estão indiferenciadas.
Ou seja, isso que significa que elas não sabem o que elas vão ser no futuro. A partir do momento que ela é induzida e elas se diferenciam, elas têm 3 caminhos. O primeiro caminho é ficar em estado latente, em segundo, se diferenciar em ramos, e em terceiro, se diferenciar em frutos. Então, é nesse momento que está havendo essa diferenciação. E 90% dessas gemas que existem na porção do ramo que cresceu na estação passada, elas vão exatamente se diferenciar em gemas reprodutivas. Só que essa diferenciação, ela não ocorre ao mesmo tempo. Então, como nós temos 20 gemas, 20 de um lado e 20 do outro, algumas gemas, elas se diferenciam agora, outras gemas se diferenciam daqui 10 dias, outras daqui 15 dias, outras daqui 1 mês. E essa diferenciação, ela faz com que ela tenha também várias floradas. Então, e as várias floradas é o motivo dessa grande variabilidade da maturação que nós temos na lavoura nesse momento. E ligando ainda aquilo que a Débora falou, nós temos aqui esse terço superior, esse ponteiro da planta, que é a região da planta que sofre mais as intempéries do clima. Ali nós temos vento constante, nós temos temperatura alta, nós temos alta insolação, e isso faz com que esse ambiente seja, entre aspas, bastante hostil ao cafeeiro. E quando nós temos um ambiente hostil, e quando nós temos uma pressão ambiental muito forte, o cafeeiro, ele perde essa sincronização na produção de hormônios, e no caso aí específico da maturação, ele passa a produzir esse hormônio, que é o etileno, em altas concentrações. E isso faz com que essa parte da planta, o terço superior, o ponteiro, ela amadureça antes das outras partes. E é exatamente nesse sentido que existem esses produtos hoje que segura a maturação e concentra ela lá na frente. Por quê? Porque se nós deixarmos a fisiologia do cafeeiro agir naturalmente, ela vai perder o rumo, porque a pressão do ambiente é tão forte e ele não consegue reagir a essa pressão do ambiente. Então, o que acontece? As coisas complicam dentro das diversas partes da planta, havendo essa desuniformidade. Então, quando isso acontece, nós temos que interferir com um manejo digamos assim, mais sofisticado, né? Um manejo mais fino, para tentar sincronizar todas essas partes da planta. Joia. E relacionado aí a essa parte hormonal, né, professor? Eu queria que você desse uma pincelada sobre a importância, né, e a influência que os hormônios eles teriam para eu ter um bom desenvolvimento de fruto. Perfeito. Os hormônios, eles se dividem em 2 classes. São os hormônios que são inibidores e uma classe de hormônios que são estimuladores, que estimulam, né? Entre os que estimulam, nós temos a auxina, citocinina e gibberelina, e os inibidores nós temos o ácido abscísico e o etileno. Só que esses hormônios, eles são sincronizados a sua produção para que essa produção desses hormônios ocorram no tempo e no espaço. O que seria essa produção de hormônio no tempo? Por exemplo, o que faz com que uma planta do café ele passe de um estágio fenológico para o outro é exatamente a produção de hormônio. Então, o hormônio, além de disparar determinada fase fenológica, por exemplo, floração, frutificação, maturação, além desses hormônios dispararem essas fases, são eles que sinalizam em que etapa
do desenvolvimento da planta, ela está. Por exemplo, agora, nós estamos no outono, depois nós vamos entrar no inverno, temperatura muito baixa e acompanhado de um regime de chuva quase que zero. Então, seca e frio. Então, veja bem, Tatiana, se por acaso o cafeeiro florescer no inverno, essas flores não vão vingar. Por quê? Por causa do frio e da seca. Mas acontece que o café, ele não tem consciência que ele está no inverno. Ele não sabe que está no frio, que está na seca. Então, é necessário que os hormônios, então, avisem o cafeeiro em que situação ele está. Então, por exemplo, no momento atual, vai começar a haver uma síntese de ácido abscísico, e essa síntese de ácido abscísico, ela vai continuar alta enquanto nós tivermos seca e frio. Quando nós chegarmos em setembro, que as temperaturas começarem a aumentar e as chuvas voltarem, o que acontece? O nível desse hormônio inibidor da floração vai começar a cair. Hormônios que estimulam o florescimento, por exemplo, como a giberelina, vai começar a aumentar, e essa queda no ácido abscísico e aumento do teor de giberelina é que sinaliza a planta que está na hora dela florescer. Então, os hormônios, além de regular o ciclo fenológico da planta, eles fazem também com que essas etapas aconteçam de maneira mais adequada possível. Não, isso aí é excelente, né? A planta, ela tem uma certa inteligência, né? Ela acaba... A natureza é perfeita, né? Exatamente. Na verdade, existe uma parte da fisiologia que estuda a memória da planta. Mas, na verdade, a memória da planta, em termos fisiológicos, não é essa memória que nós temos, porque a planta, evidentemente, ela não tem um cérebro. Então, o que acontece? Como a planta ela não tem esse cérebro, ela não sabe, e ela não consegue, por ela ser cesso, ou seja, por ela estar ali fixa no solo, ela não tem condição de escapar, por exemplo, de um calor. O ser humano, está quente, você vai lá, liga o ar-condicionado, vai para a sombra, toma uma aguinha. A planta, ela não faz isso porque ela não tem condição de fazer isso. Então, o que acontece? A natureza, ela colocou exatamente esses 5 hormônios principais para regular, para sinalizar a planta em que fase ela está. Então, quando o ambiente, na verdade, quando muda o ambiente, lá na frente, lá atrás eu falei, muda o ambiente, muda o comportamento da planta, eu quis dizer o seguinte: muda o ambiente, muda a síntese ou inibição da síntese de algum hormônio. Então, esse jogo hormonal é que lembra a planta que ela tem que florescer, que ela tem que frutificar, que ela tem que amadurecer. Então, e que ela tem também que crescer, né? Exatamente. Então, esse balanço hormonal que faz isso. Exatamente. E agora a gente está começando aí, né, aí para um período um pouquinho mais estressante para a planta. Começa a vir seca, começa a vir questão de temperaturas mais baixas. E aí, professor, existe dentro da parte da fisiologia também, né, a questão do estresse oxidativo. Então, o que seria esse estresse oxidativo e como que esse estresse oxidativo poderia interferir no desenvolvimento dela? O estresse oxidativo, ele é um estresse que, nos últimos anos, ele está sendo estudado nas diversas culturas, principalmente no café, e está nos ajudando a entender como a planta ela fica estressada frente a uma condição ambiental e quais as ações que nós devemos tomar. Então, no caso, por exemplo, quando a planta está sujeita... Vamos imaginar agora um frio intenso, né? Com perigo de geada. Então, isso desencadeia... A planta entende esse frio e ela reage a esse frio produzindo
espécies reativas de oxigênio, que são o produto de um estresse oxidativo. Só que esses eros que nós chamamos de essas espécies reativas de oxigênio, elas são, quando em baixas concentrações, elas são benéficas para as plantas, pois elas indicam para nós que a planta ela está entrando em estresse. Então é um sinalizador de estresse. Só que quando ela indica que, por exemplo, agora vem frio, a espécie reativa de oxigênio começa a aumentar, então nós sabemos, opa, a planta está entrando em estresse. Só que esse aumento dessas espécies reativas de oxigênio é um aumento descontrolado. Então ela vai em níveis bastante elevados. E essas espécies, elas são altamente reativas. Então ela começa a reagir com tudo que existe dentro da planta. Reage com açúcar, reage com proteína, reage com DNA, reage com lipídios, e isso danifica o metabolismo da planta, chegando até mesmo fisicamente prejudicar uma célula. Então, o que acontece? A planta, ela cria mecanismos para combater esse aumento desenfreado das espécies reativas de oxigênio. Quando ela não consegue combater essa espécie reativa de oxigênio, aí o estresse oxidativo está instalado. Então, nós temos que criar condições para que a planta mantenha essas espécies reativas de oxigênio no menor nível possível. Não deixar com que esses monstrinhos, como eu costumo dizer, eles aumentem em concentrações prejudiciais na planta. Não, muito interessante essa parte. A fisiologia é uma coisa linda, né? Somos até suspeita, né? Somos suspeitos. Eu sou suspeito em falar, né? Não, um bom entendimento de fisiologia, como diz minha avó, já é meio caminho andado para a gente ter boas produtividades. E Débora, nós estamos entrando agora, né? Estamos no outono, caminhando aí para o inverno, inclusive deu até uma queda de temperatura aí nos últimos dias, né? Eu gostaria que você falasse pra gente agora qual que seria a fase que o café está entrando dentro dessa questão fisiológica e qual que seria o reflexo, a importância disso, pensando também na questão de pós-colheita. Bacana. Exatamente. A gente agora entra no período de inverno, né? Estamos entrando na parte mais estressante, como o professor tratou para o cafeeiro. E aí, finalizando a nossa maturação da safra, então, todo mundo aí, acho que encaminhado para a colheita, né? Já fazendo a colheita, mas também no ciclo do café, que é contínuo, é uma planta perene, a gente tem a parte vegetativa do que a gente cresceu agora, né? No período que a gente chama período das águas, já fazendo esse despertar e das gemas que vai culminar na primavera com a florada do nosso cafeeiro. Então, a gente precisa ter bastante atenção em relação, às vezes, a essa questão para a gente conseguir se posicionar, manejar a nossa planta pensando na safra que vem, né? Então, o nosso pós-colheita agora deve voltar pensando nessa cicatrização do café que foi colhido, mas também em dar condição para que a nossa planta tenha uma florada mais uniforme e a gente consiga um vingamento efetivo de florada no início da primavera com o início das chuvas. Uma outra curiosidade que isso aí sempre bate, o produtor sempre está perguntando, né? Com certeza, se ele estiver nos assistindo agora, ele vai estar pensando em uma das situações que é o seguinte: a gente está aí começando a colheita, muitos já estão até um pouco adiantados, né? Dependendo da altitude onde eles estão localizados. Mas hoje nós temos no mercado produtos que podem acelerar ou retardar a maturação, que é o caso de um dos produtos da Stoller. Na sua opinião, agora como produtora, o que seria melhor, eu acelerar ou eu retardar a maturação? Daí vai partir às vezes da necessidade. Tudo vai muito em relação à necessidade. Você pode ter situações de manejo que você precisa acelerar essa maturação do seu café e também, contrário, você fazer essa inibição, né, da maturação,
tanto pensando de fato em fazer janela, retardar o seu momento de colheita, mas também fazer inibição no início da maturação, né, que é o que eu tratei até na abordagem anterior, pensando em uniformizar, pensando em ter mais cereja na hora da colheita e mais qualidade. Eu, né, como produtora, eu acho que hoje temos tecnologia no mercado para as duas coisas, para os dois sentidos, né? Tanto para acelerar quanto para inibir, né? Retardar essa maturação. Agora, tecnicamente, inibir, você está mais seguro do que se acelerar a maturação. Pensando fisiologicamente, né, na interferência, a inibição, igual a gente faz dentro do nosso programa Mais Cereja com o Hold, que é o produto para fazer essa inibição, ela é totalmente segura, pensando no café, pensando na interferência feita. Já a maturação é uma interferência mais técnica, né, que aí a gente tem que pensar na continuidade da planta. Então, quando você aplica o etileno para fazer a maturação, você pode maturar o fruto, mas também provocar a maturação da parte vegetativa, de folha, né? E aí você ter até a senescência, a queda foliar. Então, ela exige já um posicionamento mais técnico. Professor, você como fisiologista, o que você falaria a respeito desse processo? Então, é um processo, o processo de maturação do café, ele é um processo muito delicado. Por que é delicado? Porque ele é um processo diretamente ligado à produção do hormônio, que é o etileno. E qualquer variação ambiental que existir, isso eu estou falando de ambiente, ou vai inibir ou diminuir essa síntese desse hormônio, ou vai acelerar a síntese desse hormônio. Então, como a maturação é dependente do ambiente, e o ambiente é que regula a produção, o estímulo na produção, ou então regula a inibição desse hormônio, é uma coisa muito complicada, que você não consegue, às vezes, cercar. Por exemplo, vou dar um exemplo do que está acontecendo hoje naturalmente. Aqui na minha região, como na região, aqui no sul de Minas, como na região aí, das matas de Minas, nós estamos com um frio bastante intenso. Então, o que acontece? Esse frio, falando em maturação de fruto, ele vai exatamente interferir na síntese do etileno. Então, esse frio ele vai chegar a paralisar a produção de etileno. E ao paralisar a produção de etileno, o fruto vai deixar de amadurecer. Então, o que acontece? Com esse frio, prematuramente, porque se nós formos comparar, hoje nós estamos em maio, se nós formos comparar com maio de outros anos, nós vamos ver que esse frio ele chegou com tudo muito cedo. Então, isso vai interferir na síntese desse hormônio e vai atrasar a maturação. Então, nós vamos ter uma maturação mais tardia, exatamente porque porque o ambiente influenciou na inibição do etileno. Então, por exemplo, respondendo a sua pergunta, o cafeicultor ele tem que estar muito atento a essas condições, ao clima, e entender como o clima influencia na planta para tomar a sua decisão. Então, vamos imaginar que hoje, se você aplicar um produto que vai inibir a síntese do etileno, praticamente, nesse momento, né, praticamente você vai estar jogando dinheiro fora. Por quê? Porque o próprio ambiente já está fazendo isso. Então, agora, se você aplicasse esse hormônio, esse produto, há 15 dias atrás, então nós estávamos no caminho certo. Por outro lado, então você fala, bom, hoje eu não posso aplicar o inibidor da síntese do etileno, porque o ambiente já está fazendo isso, correto? Então, quem sabe eu aplico o estimulador da síntese do etileno. Muito bem, você vai aplicar o estimulador da síntese do etileno
Só que ele também não vai funcionar, por quê? Porque a temperatura baixa é que está freando a produção desse hormônio. Então, o que acontece? Esse hormônio que você aplicou, ele não vai conseguir atuar na maturação do fruto como se fosse numa época mais adequada. Então, a questão de se aplicar o estimulador ou o inibidor, ela está muito ligado à condição ambiental atual, no qual o cafeicultor, o técnico, o consultor da fazenda, ele tem que saber exatamente esses detalhes para que o cafeicultor não jogue dinheiro fora e não perca tempo com um determinado manejo que não vai chegar a lugar nenhum. Então, eu acho que isso aí casou muito bem com a questão da importância, né, da gente entender todo o processo fisiológico, entender essa parte hormonal, porque se a gente quer ter uma melhor produtividade, um melhor desenvolvimento de planta, se eu não entender, né, todo esse processo que o professor acabou explicando aqui, né, Débora? Sim. Como que eu quero tentar manejar ela se eu não conheço como que ela funciona, né? Claro, acho que é a importância da fisiologia, né? Fica mais claro ainda com esse comentário do professor nesse sentido, é o que eu trouxe. A gente precisa entender a real necessidade para que a gente consiga se posicionar da melhor forma e contribuir para alcançar os tetos produtivos que a gente quer. Exatamente, principalmente pensando na questão de pós-colheita também, né? Que a gente analisando aí a questão da pós-colheita, um dos desejos que o produtor, até a própria planta, né? Ela quer seria o quê? A gente ter o número máximo de folhas ali após esse processo, para ela passar depois por esse estresse que ela passou agora no inverno, ela conseguir dar arrancada aí para o processo da florada que virá, né? Sim. Então, analisando isso aí, eu queria que você explicasse um pouquinho a respeito de qual que seria a importância da folha, né? O que a folha faz para o desenvolvimento do fruto, tanto para o desenvolvimento do pé em si, e qual que é a importância da gente manter essa questão aí do enfolhamento na pós-colheita, pensando também na florada que virá? A folha é a máquina da planta, né? Acho que analogicamente hoje a gente compara muito ela à questão de placa solar, né? Ela que é capaz de captar essa luz solar, essa energia, e junto com os nutrientes que a gente fornece, junto com a água que ela consegue absorver, é que ela faz a produção de energia toda para a planta. Então, a importância de ter uma planta enfolhada, ela é integral. Em todo momento, a gente tem que pensar em ter uma planta bem folhada para que a gente garanta o pleno funcionamento da nossa planta, né? Do nosso investimento, que é o nosso patrimônio, que é o café. E o momento que a gente tem grande interferência do ambiente e um estresse grande que normalmente leva à perda de folha, né? É o momento que a gente está vivendo atual, pela condição externa de ambiente, estresse que a gente tratou aqui já, né? De inverno, de seca, e também pelo processo de colheita, que, né, envolve aí tanto seja mecanizado, seja ele manual. Normalmente a gente tem perda de área foliar, de folhas nesse momento. E aí a gente precisa interferir pensando em contribuir para manter o máximo possível de folha, né? Nas interferências de pós-colheita, nesse manejo, até antes, pensando às vezes em reserva, pensando em ter ela chegando para o momento da colheita, né, o mais enfolhada possível, né? A gente tem que sempre procurar trabalhar de forma preventiva para que a gente consiga meio que andar na frente, né, nesse sentido do nosso manejo. E aí a gente fazer a interferência no pós-colheita é de extrema importância pensando nesse sentido. É um momento, por exemplo, propício para a gente tratar a retenção foliar, para a gente conseguir reter essas folhas e conseguir, na sequência, fazer um bom vingamento de florada. E você tocou num assunto aí bem interessante também, que é a questão, né, das reservas, né? Que a planta, ela forma suas reservas, mas do mesmo jeito que ela forma suas reservas, ela tem a questão aí, né, dos drenos. E aí, professor, eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa questão de fonte-dreno, né? E como que fica essa questão de distribuição das reservas para a planta. Tatiana, a Débora, ela foi muito feliz
no comentário que ela fez anteriormente, né? A respeito da importância das folhas. E nós não podemos esquecer que, quando a gente fala em estresse ambiental, muita gente só entende esse estresse ambiental como fatores ligados à temperatura e água. Mas, na verdade, a ação do homem também pode levar a um fator de estresse. Assim como determinadas ações podem tirar a planta do estresse, determinadas ações podem levar a planta também a esse estresse. E a colheita é uma das fases mais estressantes que nós temos na fenologia do cafeeiro. Porque ali, seja uma colheita manual, semi-mecanizada ou mecanizada, ela vai promover digamos assim, uma ação muito vigorosa sobre a planta como um todo. E essa ação vai fazer com que, ao balançar esses ramos para derrubar os frutos, para colher os frutos, a planta ela vai ficar estressada. E uma das respostas ao estresse será a derrubada de suas folhas, além daquela derrubada já natural pela colheita, né? Porque toda colheita, por mais cuidado que a gente tenha, as folhas caem. Agora imagina, se você juntar a folha que cai naturalmente pela colheita, mais a folha resultante da queda por um estresse, aí a coisa vai ficar complicada. Então, quando eu falei que a Débora foi muito feliz, eu estava exatamente me referindo à necessidade de manutenção da área foliar da planta durante todo o período de desenvolvimento da planta. Então, nós não podemos esquecer de nenhuma fase. Manter a folha sadia, verde e livre de pragas e doenças, este é o caminho, né, para que a planta tenha uma fonte de carboidrato e uma fonte de energia. Então, voltando à sua pergunta, o que é fonte e o que é dreno? Rapidamente, fonte é tudo que produz e exporta. Então, no caso, a folha, ela produz a energia e exporta essa energia. Dreno, o que é dreno? Dreno é tudo que consome e importa. Então, no caso, a folha produz a energia, exporta, e o fruto adquire essa energia e consome essa energia para ele crescer. Então, é por isso que há uma necessidade de que haja um balanço entre fonte e dreno. Ou seja, nós temos um número mínimo de folha para conseguir segurar os drenos, ou seja, conseguir segurar a produção da planta. Agora, só que o cafeeiro, naturalmente, ele tem uma descompensação entre fonte e dreno no seguinte sentido. Quando nós estamos num período de bienalidade positiva, onde a carga de fruta é muito grande, esta folha, veja só o conceito, que produz a energia, ela exporta. Então, produção e exportação. Ela exporta toda a 95% dessa energia que ela produz para os frutos. E, nesse caso, então, fica faltando energia para o crescimento de ramos que vai produzir na próxima estação. Então, o que acontece? Por falta, os ramos não crescem, as folhas não se desenvolvem, por falta de energia, porque essa energia está sendo toda ela direcionada para os frutos. Aí o que acontece no ano que vem? O ano que vem nós vai ser um ano de bienalidade negativa, exatamente por quê? Porque o cafeeiro investiu todas as suas reservas no fruto, esquecendo de investir reservas na parte vegetativa. Então, o que acontece no ano que vem? No ano que vem, aliás, agora que começa agora a partir de setembro, onde nós vamos ter o crescimento, a fonte
fonte, que é a folha, ela vai produzir e vai exportar essa energia para o crescimento dos frutos. Então, ao contrário do ano passado, que era um ano, eu estou falando em 2 anos, né? Que era um ano de venalidade positiva, 95% da sua energia vai ser direcionada para a parte vegetativa e 5% somente vai ser direcionada à parte reprodutiva. Aí, evidentemente, por falta de energia, o cafeeiro não vai produzir muito. Então, o cafeeiro, até então, ele não conseguiu, Tatiana, sincronizar essa exportação de energia ou de carboidrato para a parte vegetativa e reprodutiva. Ele se perde. No ano, ele investe. Aliás, eu falei o número errado. No ano de venalidade positiva, ele investe quase que 50% de suas energias no fruto. E no ano de venalidade negativa, ele investe quase a totalidade de sua energia, 95% de sua energia para o crescimento vegetativo. Então, é daí essa causa dessa venalidade. Se o cafeeiro ele conseguisse, anos após anos, sincronizar essa distribuição de energia, tipo assim, 50% para o fruto, 50% para o crescimento vegetativo, seria ótimo, nós não teríamos venalidade. Mas, infelizmente, essa é uma questão que ainda não foi resolvida e ela ainda vai permanecer por muitos e muitos anos ainda. Então, por muitos e muitos anos, nós vamos ter essa questão de produz muito no ano, produz muito no ano, produz pouco no outro ano. Cabe a nós técnicos, manejar a lavoura de maneira com que essa diferença entre ano de alta e ano de baixa seja a menor possível. Não, com certeza. E aí vem, né, um outro fator muito importante também, né, que muitos produtores aqui ainda têm uma certa resistência, né, Débora? Você que está a campo e você observa muito essa questão com relação à parte de podas, né? Às vezes o produtor ele fica ali batendo cabeça com uma lavoura que ele para tentar recuperar ela. E uma das características que nós temos hoje, isso aí já está mais que comprovado, que a poda ela é importante. E aí, professor, eu queria a respeito dessa parte de poda, como que a fisiologia ela está atuando dentro do processo de safra zero, que está crescendo muito aqui na região? Muito bem. Eu sempre costumo falar o seguinte, que uma planta podada é uma planta zerada. Ela tem a idade da sua poda. Por que eu estou falando isso? Semana passada eu recebi uma foto de um colega meu, um grande fisiologista que existe aqui no Brasil. E ele mandou essa foto para mim, até o professor Rena, e falou assim, olha aqui, professor, a foto de um cafeeiro carregado, né, uma lavoura de 40 anos. Muito bem. Só que, evidentemente, essa lavoura, aquela planta, ela não tinha 40 anos. A lavoura, ela foi implantada há 40 anos atrás. E durante esses 40 anos, essa lavoura, ela sofreu várias podas, né, de maneira com que esta última gerou essa planta que vai produzir aí 70, 80 sacos por hectare. Então, é uma planta jovem. Então, a poda, seja ela qual for, ela rejuvenesce a planta. Então, por exemplo, quando você recebe um café, aquela nova planta que vai se originar dali é uma planta de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Por isso que ela recupera a sua capacidade reprodutiva. Agora, em relação à safra zero, exatamente essa foi uma técnica, um manejo muito bem bolado, que veio fazer o quê? Veio fazer com que o efeito dessa bienalidade, ela fosse, o efeito negativo da bienalidade, ela fosse diminuído, o efeito negativo. Então, quando você poda uma planta, entra com ela na safra zero, normalmente você espera
que a planta tem uma alta produção e poda a planta. Nesse momento que você fez o esqueletamento, por exemplo, da planta, aquela planta ali, ela vai estar com suas reservas totalmente exauridas, porque as suas reservas foram todas para a produção que acabou de colher. Muito bem. Ali o que vai acontecer? Essa planta, ela vai começar paulatinamente, vagarosamente crescer, se enfolhar e produzir energia, que essa energia, na sua totalidade, vai ser revertida para o seu próprio crescimento. Então, tudo que ela está crescendo vai ser revertido pelo seu próprio crescimento. Aí você não vai produzir nada, porque toda a energia está sendo canalizada para o crescimento vegetativo. Aí no outro ano você não cresce nada, aliás, não produz nada. Em compensação, no outro ano, dali 2 anos, essa planta, ela cresceu, ela lançou tantos nós, 14, 15 nós por ramo, os seus armazéns internos de carboidrato, eles vão estar completamente cheios, muito amido, principalmente, e esses carboidratos, eles vão ser direcionados para suprir exatamente o crescimento reprodutivo nessas 15 rosetas de cada ramo. Então, um ramo, imagina um fruto que vai ser colhido, um fruto daqui 2 anos depois da safra zero, ele vai estar ali sabendo que ele vai ter comida suficiente para que ele cresça e engorde, ou seja, ele adquira peso, né? Então, realmente, é uma técnica muito bem bolada e que a gente, na medida do possível, estimula. Não, com certeza. E lembrando, né, que para esse tipo de técnica é bom ter um agrônomo junto, né, para estar instruindo realmente o tipo de poda que deve ser realizada dentro da área. E lembrando que o processo de desbaixa ou desbrota, ela é extremamente importante, pensando em questão de altas produtividades também. Porque se não adianta eu fazer a poda, se eu não vou fazer o desbaste, né, Débora? Tem técnica, né? Sim. Isso. Para não ter essa competição, tanto por energia mesmo, quanto pela parte também de luminosidade. Então, é importante você fazer e fazer os desbastes, né? As desbrotas, para você ter a condução ali de 2 ramos, de 3, né? De acordo com a necessidade, com o espaçamento, para que você tenha efetividade do manejo da poda. Com certeza. Eu só gosto... Desculpa. Sim, não, pode ir. Pode ficar à vontade. Eu só gostaria de complementar nisso que a Débora falou, o seguinte: fazer a poda é a parte mais fácil. Existem 2 partes muito difíceis. Primeiro, é para o cafeicultor tomar a decisão para podar. Porque ele sempre fica, no ano que vem eu vou colher 5 sacos, eu vou colher 10 sacos, então eu não vou podar. Errado, ele tem que podar. Mas é difícil ele tomar essa decisão. Sim. E a segunda parte, aí vem a parte mais fácil, poda, e a segunda parte é exatamente a condição. Tem que desbrotar, obrigatoriamente tem que desbrotar, porque esses brotos, eles vão competir com os frutos daqui a 2 anos, por exemplo, no caso de safra zero, em caso de recepa, então. Então, tem que desbrotar, isso é obrigação, é uma condição sine qua non para o cafeeiro fazer essa desbrota, porque ali nós vamos ter ramos ladrões e, como o próprio nome diz, ladrão, né? Vai roubar as reservas do fruto. Então, foi muito importante esse ponto que a Débora lembrou aí. Os ladrões roubam as moedas energéticas da planta, né? Exatamente. Exatamente. Até a Débora teve na propriedade do meu pai há uns dias atrás, né? Ele até enfatizou essa parte. Nós fizemos o esqueletamento lá, né? É o programa de safra zero. E um dos meeiros acabou não fazendo a desbrota de uma quadra. E ficou a diferença muito nítida em relação à produção. Mostrou bastante a realidade, que às vezes eles se iludem com o número de ramos, né? Achando que aquilo ali vai ser, vou ter mais ramo produtivo aqui. A gente quer mais ramo produtivo, mas dentro de uma parte
técnica, né? Vamos dizer assim, ou levando em conta a parte técnica também. Então, quando ficou, nesse caso lá do seu pai, muito, mas ficou envassourado, competindo por luz, e aí competindo pelas reservas, a produtividade foi mostrada agora, né? Que a safra está em evidência, e aí uma área com produtividade baixa e a outra com produtividade altíssima, onde foi desbrotada. Então, evidenciou o fato. Não, inclusive... Exatamente. Então, aquilo que a Débora falou que é importante manter o enfolhamento, né, na questão passada aí, eu complemento o seguinte: folha realmente é muito bom, mas é bom folha em ramos produtivos. Em ramo ladrão, tanto a folha como a folha também, ela vai ser... reforça o ladrão, né? Como uma ladra. Ela reforça o ladrão, né? Exatamente, ela reforça o ladrão. Então, o cafeicultor, ele acha, tá tudo bem, porque tá enfolhado, né? Mas, na verdade, ela está sendo a receptora do fruto, né? do produto roubo. Né? Verdade. Exatamente. Reforça o ladrão. É como, pegando o link que a Débora comparou, né, questão de folha com as placas solares, é como se eu quisesse montar um sistema de placa solar e colocasse uma placa em cima da outra, né? Exato. Como é que vai fazer para essa captação de luz, né? Exato. Exatamente, é isso aí. Nós vamos caminhar para o fim aqui. Já, por mim, eu ficaria aqui no bate-papo ainda um bom tempo, que é um assunto muito gostoso falar de fisiologia, né? Para quem gosta. Realmente, o tempo voa e a gente não vê, né? Esse bate-papo. Professor, só para finalizar aí, gostaria de agradecer a sua presença mais uma vez, né? Por sempre estar aí disposto a tirar dúvidas, né? Nossas aí no dia a dia. Sempre que possível, quando a gente manda alguma mensagem, ele sempre está disponível para responder. E não é todo mundo que tem essa sensibilidade de, às vezes, estarem trocando essas ideias com a gente, né? Isso aí acho que é um dos maiores talentos, assim, que eu vejo, é a questão da sua humildade mesmo, em estar conversando. A gente vê no dia a dia no campo, né? Participando dos eventos aí, tá lidando aí com o produtor e conversando com ele normalmente, assim, sem querer ser uma pessoa a mais do que ele, né? Mesmo com tanto de título e com tanto de conhecimento que você tem aí. Gostaria de agradecer a Débora pela parceria, sempre tá aí comigo também no campo aqui, juntamente com os meus alunos também, dando suporte aí no TCC deles, né? E a Fertisolo, por essa oportunidade também, né? Graças a Deus, fizemos uma boa parceria aí com a empresa. Pretendo permanecer aí com essa parceria por muito tempo aí ainda, se Deus quiser. Então, caso vocês tenham mais alguma dúvida, caso vocês queiram saber um pouco mais do assunto, pode estar procurando aí qualquer consultora aí da Fertisolo, que eles vão estar direcionando vocês. O professor tem vários artigos publicados relacionados com o nosso bate-papo de hoje, né? Quem quiser ler, é só procurar que a gente passa as informações aí certinho para estar tirando mais dúvidas. No mais, muito obrigada. Espero uma próxima a gente conseguir fazer um outro bate-papo desse aí, focando em outras coisas que não deu tempo aqui hoje. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo com você, juntamente com a Débora, com a profissional que eu gosto muito, e dizer o seguinte: eu só queria acrescentar, fazer uma correção ao que você falou. Você falou que o bate-papo nosso estava muito gostoso, né? Que era para, até eu anotei, que era para quem gosta de fisiologia vegetal. E eu diria o seguinte: não é para quem gosta. Hoje, fisiologia vegetal, ela é uma obrigação. Então, o consultor, o técnico, que quer fazer uma boa consultoria, que quer entregar resultados melhores para o cafeicultor, ele obrigatoriamente tem pelo menos o básico de fisiologia vegetal, né, de fisiologia do cafeeiro. E eu agradeço também aí você falou a questão da unidade. Acontece o seguinte: eu penso que o conhecimento tem que ser repartido entre os outros, porque se tiver o conhecimento de guardar só para mim, nada vai adiantar. Então, é por isso que eu, incansavelmente, eu gosto, né, de criar os meus conhecimentos que estão tendo resultados bastante animadores.
Muito obrigada, professor. E eu agradeço a Tati pela participação, agradeço mais uma vez a Fertisolo, que é parceira comercial da Stoller aqui nas Matas, pela oportunidade de estar aqui, né? A Stoller, né, tem o programa dela de café, o Café 360, que tem nosso conceito voltado muito para olhar de fato todos os ângulos da lavoura, para a gente fazer essa conexão de conhecimentos, né, para alcançar as altas produtividades. Então, hoje, quem quiser também acessar e ter mais informação, a gente tem o site da empresa, onde tem o programa do conceito do Café 360 e nossos 4 programas que envolvem esse conceito, né? Que é o nosso Enraize, o programa Nutri e Defenda, o nosso 4F, Florada Firme, Fruto Forte, e o programa Mais Cereja. Então, vocês vão ver todos os detalhes, todas as informações, os produtos e as tecnologias que a gente tem disponível para você, cafeicultor. E também não deixe de procurar, né? Eu me coloco à disposição por rede social, por internet, para que a gente também se comunique. E também ressalto mais uma vez que nossos consultores da Fertisolo estão à disposição para atender vocês da melhor maneira, tanto com conhecimento quanto com as nossas tecnologias. Obrigada, Tati. É um prazer estar aqui. E como diz Marilúcia, conexões mudam o mundo, né? E essas conexões é que fazem com que o nosso conhecimento seja apurado no dia a dia.